Bom dia, povo de Deus, tudo bem com vocês? Vamos começar o nosso estudo de hoje no profeta Amós. Nós vamos estudar hoje o capítulo 3, então eu quero que você deixe a sua Bíblia aí em Amós, capítulo 3, para a gente poder dar uma estudada nesse texto e certamente na esperança de que Deus vai falar ao nosso coração nessa manhã. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o seu dia, que você possa sentir aí a presença de Deus em seu coração, trazendo consolo durante o estudo da sua palavra. Antes vamos ter uma palavra de oração para que Deus abençoe esse momento da gente. Vamos orar? Só um minutinho, deixa eu pegar aqui meu microfone que eu esqueci. Pronto, já peguei o microfone. Vamos orar então, Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento que o Senhor dá a nós. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado por essa manhã. Obrigado, ó Pai Santo, por esse domingo, por esse sol que o Senhor fez nascer, porque acreditamos, ó Pai Santo, que é a Tua mão que governa, ó Pai, os dias, as noites, ó Pai Santo, as estações de ano. Nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua proteção, pela Tua providência para conosco. Sê conosco durante o estudo da Tua palavra. Em nome de Cristo, eu te agradeço por esse momento. Também sê com os nossos irmãos, ó Pai, que estão chegando agora nessa live, que eles possam ser ricamente abençoados. Obrigado, porque hoje, Pai Santo, é o Dia das Mães. E nós te agradecemos por isso, porque mais uma vez, ó Pai Santo, o Senhor nos lembra da importância das mamães. Ó Pai, em nome de Cristo nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Sigamos em frente. Amós capítulo 3, eu peço que você abra aí a sua Bíblia em Amós capítulo 3. E antes de nós começarmos a ler aqui os versículos desse capítulo, a gente precisa primeiro lembrar um pouquinho do contexto. O que está acontecendo aqui em Amós, né? Conforme nós vimos no último domingo, no capítulo 1 e no capítulo 2, nós temos aqui a informação já no capítulo 1 de Amós, que ele era um profeta, e além de profeta, ou melhor, Deus chamou ele para profetizar, para ser profeta. Amós, ele era uma pessoa do campo, ele era um pastor de ovelhas, e ao que tudo indica também, ele não cuidava só de ovelhas, mas cuidava também de bois. Amós era um homem da terra, também cuidava da terra, ele cultivava figos, e era uma pessoa, ao que tudo indica, que tinha muita intimidade com as questões do campo. Tanto é que ele, ao profetizar sobre a nação de Israel e sobre a nação de Judá e também sobre as nações que estavam ali no entorno de Judá e de Israel, ele vai usar de bastante figuras do campo. Ele vai falar de leão, ele vai falar de passarinho, de armadilhas, de floresta. Então, o que tudo indica, Amós era de fato um homem de campo, e ele utiliza dessa sua realidade para poder trazer a profecia contra Israel. No capítulo 1 e no capítulo 2, eu estou aqui dando uma passadinha daquilo que nós já estudamos, nós vamos perceber que várias vezes o profeta ele usa um artifício, né? E esse artifício diz o seguinte: por 3 transgressões e ainda por mais 4, não anularei o castigo, tanto de Damasco como Samaria, Gileade, o próprio Israel e Judá. Esse artifício de linguagem que ele utiliza aqui é para dizer que Deus, de fato, vai trazer castigo sobre as nações e que Deus não deixa impune o pecado. O interessante é que Amós ele vai falar de todas as nações que estão ali em torno, ou pelo menos as principais nações que estão em torno de Israel e de Judá, e lá no finalzinho do capítulo 1, ele vai apontar esse mesmo castigo que recai sobre aquelas nações, ele vai apontar sobre a nação de Israel, e olha que interessante, sobre a nação de Judá. A gente precisa lembrar que nesse período aqui, a nação de Israel ela era dividida em duas, eram 2 reinos, o reino do norte, o reino do sul. Reino do norte, Israel propriamente dito, com a sua capital em Samaria, e reino do sul em Judá, com a sua capital ali em Jerusalém. Por isso que
nós percebemos que no Novo Testamento existe ali uma certa rixa entre os judeus ali de Jerusalém e aquelas pessoas que moravam ali em Samaria, os samaritanos. Os samaritanos não eram muito bem vistos para os judeus, justamente por conta dessa divisão do reino que aconteceu nesse período aqui da profecia de Amós. Então, nós estamos tratando aqui sobre esses dois reinos. Como eu estava dizendo, a profecia ela recai sobre todas as nações que estão desobedientes a Deus, porém, o interessante da profecia de Amós é que ele coloca tanto Israel e principalmente Judá. Judá era o remanescente de Israel. Eram aquelas pessoas que ainda continuavam na fidelidade da aliança do Senhor. Mas mesmo essa nação de Israel, ou melhor, mesmo essa nação de Judá, que ainda mantinha um certo nível de fidelidade com o Senhor, mesmo essa nação, ela cairia no castigo, na punição divina por conta dos seus pecados. A ideia aqui do livro de Amós, pelo menos no capítulo 1 e no capítulo 2 que se segue, é que Deus ele não passa a mão na cabeça de ninguém, principalmente das pessoas pela qual ele derrama a sua aliança. Judá está sendo aqui exortada e lembrada pelo Senhor o seguinte: olha, não é porque vocês são a minha nação, não é porque vocês são os meus escolhidos, não é porque vocês são porta-voz da minha palavra, não é porque os profetas que eu envio a partir de vocês, que eu não vou castigar vocês. Deus está dando o seguinte recado para Judá e para Israel também. Vocês, apesar de ser o meu povo escolhido, isso não significa que eu vou tratar vocês diferente das nações que não têm parte comigo. Então, não pensem vocês, pelo fato de vocês serem meu povo, de que eu vou alisar a cabeça de vocês diante do pecado que vocês estão cometendo. Para fazer uma aplicação para a nossa vida, para o dia de hoje, o fato de nós termos Igreja de Cristo, o fato de nós termos ainda essa aliança com Deus, o fato de nós sermos a raça eleita do Senhor, conforme o apóstolo Pedro nos diz em sua carta, o fato de nós sermos o seu povo escolhido, isso não significa que Deus vai fazer com que o nosso pecado passe impune. Deus castiga? Castiga. Isso está aqui no livro de Amós. A palavra castigo, ela é usada, a palavra julgamento, aquilo é usada com relação ao seu povo. Então, perceba o seguinte: os pecados que nós sofremos enquanto povo de Deus são ou melhor, o castigo que nós sofremos enquanto povo de Deus é resultado da nossa negligência e do nosso pecado? Sim, é resultado. Mas perceba que o resultado do nosso pecado, ele tem uma ação direta de Deus nos castigando. Ou seja, é o próprio Deus que administra o resultado do nosso pecado. Ou seja, é o próprio Deus que traz punição sobre seu povo que comete tais pecados e tais delitos. Então, Deus castiga. Deus não é um velhinho bonzinho que faz vista grossa com relação aos pecados dos seus netinhos queridos. Ou Deus não é aquele papaizão negligente que deixa o filho fazer tudo aquilo que ele quer sem que o filho seja devidamente disciplinado. Deus é amor, mas também Deus é justiça. Dito isto, agora a gente pode entrar aqui no capítulo 3, propriamente dito, do profeta Amós. Eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta aí para que você aproveite o máximo aí esse nosso momento. Verso 1 e verso 2 diz o seguinte aqui do capítulo 3: Ouçam esta palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas, contra toda esta família que tirei do Egito. Escolhi apenas vocês, de todas as famílias da terra, por isso eu os castigarei. Ouçam esta palavra que o Senhor falou contra vocês. O profeta, ou os profetas no Antigo Testamento, eles nunca falam da parte de si mesmo. Os profetas sempre falam da parte de Deus. Então, quando nós vamos estudar os profetas, nós precisamos ter isso
esse conhecimento de forma clara, bem cristalina, para que a gente não incorra no erro de dizer que o profeta é aquele que fala a partir das suas emoções, que ele fala a partir de si mesmo, que ele fala a partir dos conhecimentos que ele tem do próprio Deus. Não é assim que o profeta falava no Antigo Testamento. O profeta falava a partir daquilo que o próprio Senhor Deus estava revelando para ele. Então a autoridade, enfim, não está sobre o profeta. A autoridade está sobre a profecia, ou seja, sobre a palavra de Deus, e o profeta ele não passava de um mero instrumento de Deus para poder trazer a sua palavra. Assim também acontecia com Amós. Amós estava dizendo o seguinte: ouçam esta palavra que o Senhor falou. Então era o Senhor que falava a partir de Moisés. O verso 1 dá uma forte indicação de que essa palavra é uma palavra de juízo, não é uma palavra de bonança, não é uma palavra de esperança, não é uma palavra de aquecência de Deus sobre as práticas que Israel e Judá estavam acerca daquilo que Judá e daquilo que Israel estava dizendo. Era uma palavra de juízo, era uma palavra contra eles. Aqui na NVI, o verso 1, ele diz que essa palavra era contra vocês. Então, é uma palavra de Deus contra aquele povo que Deus escolheu para ele. Então, às vezes, Deus traz palavras contrárias àquilo que nós desejamos e àquilo que nós estamos fazendo. Uma palavra contra os israelitas, contra esta família que tirei do Egito. E aí Deus começa a especificar quem são os israelitas. Era aquela família que ele havia tirado do Egito. Verso 2 vai falar um pouco mais com clareza acerca da escolha que Deus tinha feito sobre a nação de Israel. Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra. Por isso eu os castigarei por todas as suas maldades. Deus está dizendo ao povo de Israel, ao povo de Judá, que ele era o povo escolhido dele, o povo pelo qual Deus fez a sua aliança, e o povo pelo qual Deus foi lá de forma soberana e de forma graciosa, sem merecimento nenhum daquele povo. Deus foi lá no Egito e tirou esse povo para ele. Então percebam, Deus mostrando aqui a sua graça sobre o seu povo, dizendo para o seu povo o seguinte: olha, vocês são a nação que eu escolhi, vocês são a nação que eu escolhi, que eu decidi amar, vocês são a nação que eu fiz aliança com vocês e de forma gratuita. E a gente precisa lembrar um pouquinho da história dos hebreus, da história de Israel, da história de Judá, de quem era essa nação ali no Oriente, né? Era uma nação, era uma tribo, na verdade, era uma tribo pequena, uma tribo que não oferecia, do ponto de vista humano, não oferecia nada que alguém pudesse escolher para ser agente de alguma coisa na terra. Mas Deus, de forma soberana, Deus, de forma amorosa, foi lá e escolheu essa nação para que a partir dessa nação todas as outras nações pudessem ser abençoadas. Então Israel tinha esse privilégio de ser a família escolhida para que Deus pudesse derramar o seu amor e de forma gratuita. E aí interessante que esse era um dos motivos pelo qual Deus não deixaria essa família sem receber o devido castigo. Ou seja, quanto maior, a escolha, a eleição que recaía sobre o povo de Israel e sobre o povo de Judá, isso incorria também em responsabilidade sobre essa nação. Olha que interessante, o fato de Deus eleger um povo, isso não significa que Deus a todo momento vai carregar esse povo no colo sem que esse povo sofra por conta dos seus pecados. Muito pelo contrário, a eleição ela traz sobre o eleito uma responsabilidade de responder a essa aliança ou a essa eleição. Então, quando nós falamos em eleição, quando nós falamos em escolha, ou quando a Bíblia fala em eleição, quando a Bíblia fala em escolha, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, isso não isenta os seus escolhidos, isso não isenta o povo pelo qual Deus derrama a sua aliança de responsabilidades. Muito pelo contrário, o fato de você ser eleito
E isso incorre uma responsabilidade direta para que você responda ao Senhor. Resumidamente dizendo, quem é crente, fazendo uma aplicação aqui para as nossas vidas, o crente tem as suas responsabilidades para com o seu Senhor. E aquele que não cumpre para com as suas responsabilidades ao Senhor, certamente ele é objeto de castigo, ele é objeto da justiça de Deus sobre si. Deus não vai passar a mão na cabeça de crente, Deus não vai passar a mão na cabeça dos seus eleitos, Deus não vai passar a mão na cabeça do seu filho, Deus não vai pegar a sua família querida e deixar ela em pecado e dizer o seguinte: bom, já que eu escolhi vocês, vocês vão fazer o que vocês querem da vida de vocês e eu não posso punir vocês porque eu amo. Muito pelo contrário. A responsabilidade que o povo de Deus tem, em virtude da aliança, da escolha pelo qual Deus derrama a sua soberana aliança sobre o seu povo, a responsabilidade é muito grande. E, medidas as proporções, em alguns tempos e alguns momentos, ela é até maior em relação a aquelas pessoas que não são objeto do amor de Deus. Então, se você é crente, saiba uma coisa: Papai do Céu não vai passar a mão na sua cabeça por conta do seu pecado. Ele vai cobrar isso de você. Então, não se aproprie apenas da natureza amorosa de Deus, se aproprie também da sua justiça, se aproprie também da sua santidade, porque Deus, como santo, como justo, ele não passa impune o pecado. Deus cobra o pecado, principalmente o pecado do seu povo. Israel, principalmente Judá, olha para as nações de fora e diz o seguinte: bom, Deus vai castigar todo esse povo que está aí fora, porque esse povo gosta de carnaval, porque esse povo gosta de bebedeira, porque esse povo não é fiel, porque esse povo, eles têm relacionamentos extraconjugais, porque esse povo o povo do mundo são os ímpios. Então Deus vai pôr mesmo de fato a mão sobre o mundo, né? Sobre os ímpios. Só que quando Amós entra no cenário e diz o seguinte: vocês estão com toda a razão, que Deus vai pôr a mão sobre as nações que estão em volta de você, mas também tem uma má notícia para vocês: Deus vai pôr a mão sobre vocês. Certamente, quando Judá se depara com essas profecias, ele começa a questionar de fato o profeta. Começam a questionar o trabalho do profeta. E é isso que vai acontecer aqui no capítulo 3. A gente começa a perceber, a partir do verso 3, de 3 a 7 especificamente, que Amós ele começa agora reclamar para si de que fato ele era um profeta de Deus. E ele vai usar aqui de um artifício de linguagem, colocando aqui algumas perguntas retóricas, para que lá no finalzinho, no verso 7, ele vai dizer que de fato ele é o profeta pelo qual Deus escolheu para trazer a profecia. Interessante que quando a gente olha aqui o profeta Amós falando sobre isso, ou seja, o profeta Amós justificando, explicando que era o profeta de Deus, me lembra aqui o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. A gente precisa lembrar que o apóstolo Paulo ele escreve as suas cartas aos Coríntios, principalmente a sua primeira carta, ele escreve com alguns objetivos. Dentre eles era dizer o seguinte: dizer que ele era o apóstolo de Cristo, reclamar a autoridade que ele tinha, porque nós percebemos na carta de Paulo aos Coríntios, principalmente na sua primeira carta, que o apóstolo Paulo, a todo momento, ele está dizendo que ele é apóstolo de Cristo, que ele de fato teve as revelações do Senhor. A gente percebe que aquela igreja não o considerava como apóstolo. E a igreja de fato tinha uma certa hostilidade ao apóstolo Paulo. Dizia que ele era muito bem naquilo que ele escrevia, mas presencialmente ele era um homem fraco, não pregava direito, não era um homem de boa aparência, enfim. Então o apóstolo Paulo, ele escreve a sua carta aos Coríntios, tentando ali justificar, e acho que a palavra correta é defender o seu apostolado. Então o apóstolo Paulo escreve defendendo o seu apostolado. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu sou apóstolo de Cristo. Aqui, em Amós, no capítulo 3, a gente percebe, medidas as proporções,
que o profeta também usa dessa mesma linguagem, né, desse mesmo artifício para poder reclamar para si que ele de fato era o profeta de Deus. Por quê? Vamos pensar aqui um pouquinho no contexto. Principalmente o Reino do Norte, que está sendo ali governado por Jeroboão, também Judá, mas mais o governo do Norte, governado por Jeroboão. Segundo, a gente percebe que era um reinado ali, um governo que ia de vento em popa com relação à economia, com relação às finanças. Havia ali uma faixa dentro do governo de Israel, uma faixa de nobres, uma faixa de ricos que se apropriavam da pobreza da nação ou daquelas pessoas pela qual eles subjugavam para poderem manter as suas vidas luxuosas. Ou seja, havia uma elite que se mantinha enriquecida em detrimento aos pobres do reinado. Então, do ponto de vista do aspecto social e econômico, havia uma faixa de elite e essa faixa elitizada ia de vento em popa. Então, quando Amós sai lá de Tecoa, de uma cidade pequenininha, perto de Judá, vai até Samaria, até o reinado de Jeroboão, para profetizar contra aquela nação, certamente aquela faixa social elitizada olhava para Amós e podia questionar: quem é esse dito profeta que está trazendo todas essas palavras de maldição contra nós? Afinal de contas, nós estamos bem aqui nas nossas casas de inverno, nas nossas casas de verão, nós estamos bem aqui dentro da nossa economia, dos nossos palácios, e a gente prospera. E quem é esse camarada que está dizendo para nós que todo esse nosso sistema econômico e político vai ruir? Então, certamente, havia questionamentos sobre Amós. E ninguém gosta que um profeta profetize castigo e maldição sobre uma nação. Certamente você não gostaria que ninguém profetizasse sobre você castigo e maldição. Certamente você questionaria, eu questionaria. E a nação de Israel estava fazendo ao que tudo parece, a nação de Israel estava fazendo um questionamento duro sobre Amós, acerca da autenticidade profética dele. Então, a gente pode ver isso nos versos 3 a 7, onde ele começa a fazer uma série de perguntas retóricas, para lá no finalzinho ele dizer: tá vendo? Entenderam agora que eu sou esse profeta de Deus? Então pare de questionar aquilo que eu estou dizendo, porque de fato eu sou o profeta de Deus. Vamos ver lá então esse artifício de linguagem que o profeta Amós traz sobre si para poder provar, para poder defender que ele de fato era um profeta de Deus. Verso 3. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Nós vamos perceber agora 7 perguntas que Amós faz. São perguntas retóricas, como eu disse, para provar que ele é profeta. E ele agora vai fazer aqui, usar a ideia de causa e efeito. Ou seja, para todo efeito deve haver uma causa. E Amós está aqui usando desse recurso, né, retórico para mostrar que ele era o profeta de Deus. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. O que ele está dizendo aqui? Que para que as pessoas possam caminhar juntas, para que elas andem dentro de um mesmo propósito, para que elas possam trabalhar dentro de um mesmo objetivo, certamente essas pessoas elas têm que ter um pacto entre si. Então, ninguém pode caminhar junto, ninguém pode exercer um trabalho junto se não tiver o mesmo propósito. É algo parecido com o que Jesus diz nos evangelhos, né? Que um reino dividido não subsiste em si mesmo. Quando Jesus Cristo ele é acusado de expulsar demônios sobre a própria palavra de Beelzebu. E aí Jesus vai dizer: é impossível que isso aconteça, né? Eu não posso ter parte com o diabo, uma vez que eu não posso expelir demônios em nome do próprio Beelzebu, porque um reino ele não subsiste em si mesmo se ele estiver dividido.
A ideia é parecida com o que Amós está trazendo aqui para nós. Duas pessoas não podem andar juntas se essas pessoas não tiverem aliança, se elas não estiverem em comum acordo, não estiverem dentro de um mesmo propósito. E olha que interessante, quero abrir um parênteses aqui. Esse versículo é um versículo bastante conhecido. Talvez, se você aí já é um pouco velho de igreja, talvez você lembre um pouco desse versículo, né? E às vezes a gente faz uma aplicação errada dele, dizendo o seguinte: olha, já que você não tem concordância, você então se abstém de andar junto com essa pessoa. Vamos imaginar aqui as reuniões de igreja, de obreiros, né? As famosas reuniões de obreiros que nós temos. Quantas vezes a gente já não viu falar o seguinte: olha, eu não concordo com o irmão, não apoio, então eu não vou trabalhar nesse ministério com você, e porque duas pessoas, elas não andam juntas se não estiverem de acordo. Então, para não escandalizar, então eu me abstenho de poder te ajudar. Na verdade, a gente não pode usar esse versículo com essa aplicação. Lembrando que o texto não pode ser tirado do seu contexto, para que a gente faça aplicação na nossa vida. Esse texto, ele está dizendo, ele vem para colaborar para a defesa de Amós enquanto ele é profeta. É só para isso que a gente pode trazer a aplicação aqui. Fechando parênteses, o texto está dizendo o seguinte: Amós está dizendo o seguinte para Israel e para Judá: olha, se não houver pessoas dentro do mesmo objetivo, é impossível essas pessoas trabalharem juntas. Então, antes do propósito, essas pessoas, elas precisam caminhar juntas. Duas pessoas, verso 3, verso 4. O leão ruge na floresta, se não apanhou presa alguma. O leão ruge na floresta, se não apanhou presa alguma. Então, o rugido, ele precede a captura da presa. Assim como andar junto precede o acordo. Primeiro precisa ter o acordo, conforme o verso 3 nos diz, para depois as pessoas andarem juntas. Primeiro é necessário haver a presa para que o leão antecipadamente ele possa rugir. Então, a relação aqui necessariamente de causa e efeito. Para que aconteça alguma coisa precisa preceder aquilo que vai acontecer. Mais uma vez aqui, Amós ele usa a figura, uma figura do campo. Ele está usando aqui a figura do leão, capítulo 1. Capítulo 1, verso 2. Também a gente vê aqui essa figura do leão. O Senhor ruge de Sião e troveja em Jerusalém. Mais uma vez a gente vê aqui essas figuras do campo, mostrando que de fato Amós ele era um homem da roça, como diz o outro, né? Ele era um homem do campo, um homem que se apropriava do campo para poder trazer a sua profecia. E Deus ele usa sim os homens. Deus usa os homens dentro do seu tempo para falar sobre as coisas do seu tempo. Então, o leão ruge na floresta. O leão ruge na floresta, se não apanhou presa alguma, é a pergunta que Amós está fazendo. Ao estudar essa passagem, eu fui tentar entender a relação do rugido do leão com a presa. E olha que fascinante que eu descobri. Eu descobri que o rugido do leão, ele ruge justamente para aterrorizar a sua vítima, para que ela possa, de tanto medo que ela tem do rugido, ela ficar imobilizada, né? Ela ficar congelada de medo. Então o rugido do leão, antes de capturar a sua presa, tem esse motivo de poder desestabilizar emocionalmente a presa, ao ponto dela não saber o que faz a vida, ela fica, na verdade, ali congelada, estática. E aí o leão vai então lá e dá o seu bote. Então, olha que interessante. Para que a presa aconteça, para que a caça necessariamente aconteça, primeiro acontece então o rugido do leão para poder desestabilizar a sua vítima. E também o verso 4 tem a figura do leãozinho, né? Ainda o verso 4 tem a figura do leãozinho, na parte B do versículo.
O leão novo ruge em sua toca. O leão, na verdade, é uma pergunta aqui, estou fazendo uma afirmação, mas uma pergunta. O leão novo ruge em sua toca se nada caçou. A ideia, mais uma vez, do leão. Então, esse leão, que é o pai, ele captura a sua presa e ali ele se alimenta e depois ele leva parte da sua presa para sua toca para poder alimentar os seus filhotes. E aí há um segundo rugido, um rugido dos leões que agora estão na toca dos seus filhotes, necessariamente rugindo sobre a presa que já está morta. Só que esse rugido aqui, ele não serve agora para desestabilizar a vítima, mas é um rugido de satisfação. Enquanto os leõezinhos comem, enchem as suas barrigas, eles agora rugem de satisfação. Ou seja, para haver satisfação, há o rugido. A satisfação precede o rugido. A gente vai clarificar um pouco mais sobre essa ideia de causa e efeito lá no verso 7. Isso vai trazer mais clareza para nós já já. Verso 5, cai o pássaro numa armadilha que não foi armada, ou seja, o pássaro, ao cair numa armadilha como efeito, primeiro precisa ter uma causa. E qual é a causa? A causa é a própria armadilha armada. E aí o profeta segue ainda, o verso 6, eu quero pular aqui um pouquinho para o verso 6 já rapidamente, dizendo o seguinte, não eu dizendo, mas a palavra de Deus dizendo o seguinte: quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme. A ideia de que, conforme nós sabemos, as cidades naquela época, principalmente Jerusalém, Israel, ali Judá, as cidades elas eram fortificadas por suas muralhas. E ali existiam os atalaias, existiam os sentinelas, aquelas pessoas que ficavam nas muralhas observando ali o entorno e a qualquer sinal de perigo ou a qualquer sinal de invasão, os atalaias, aquelas pessoas que estavam sobre as muralhas, tocavam ali as suas trombetas para poder avisar a cidade que o perigo estava chegando. E Amós está dizendo exatamente isso. A trombeta, ela é tocada e depois que a trombeta toca, o povo treme. Ou seja, para o povo tremer, primeiro precisa acontecer a trombeta. Relação de causa e efeito. Ainda no verso 7, no verso 6, ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado, né? Então, a desgraça da cidade tem uma causa e é a ordenança do Senhor. E aí a gente precisa entender um pouquinho aqui esse versículo, dizendo que a teologia judaica, ou melhor, a teologia antiga dos hebreus, ela entendia que todos os males naturais que aconteciam, e aqui a palavra desgraça, nós podemos entender como mal natural, como as tempestades, o próprio terremoto, que o próprio Amós está falando aqui no capítulo 1, no verso 1. Então todas aquelas mazelas naturais, tempestades, terremotos, vendavais, inundações, secas, ausência de chuva, enfim, todos esses males, essas desgraças naturais que ocorrem sobre a cidade, elas são, na verdade, de origem dos decretos do Senhor. Era assim que o povo compreendia na época. Então Amós está agora aqui dizendo o seguinte: olha, observem a natureza, observem aquilo que vocês conhecem da vida. Então tudo aquilo que acontece tem uma causa antes. E agora no verso 7, ele reclama a autenticidade de profetas sobre ele. Verso 7, certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Vamos ler de novo esse versículo? Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus profetas, aos seus servos. Ou seja, se eu estou aqui profetizando, é porque anteriormente o Senhor assim o revelou a mim. É relação de causa e efeito. Se eu estou profetizando,
eu não estou profetizando à toa. O efeito é a profecia que eu trago para vocês. Mas a causa dessa profecia, ou a causa desse efeito, é a revelação que o Senhor trouxe a mim. Então, ele usa do verso 3 até o verso 7 esse recurso para poder defender ali o seu trabalho de profeta. É interessante a gente perceber esse recurso que o profeta Amós utiliza para poder defender ali que de fato ele era um profeta de Deus. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu não estou aqui porque eu quero, eu não estou aqui porque isso necessariamente é da minha vontade, eu não estou aqui porque eu quero trazer algum benefício e algum mérito sobre mim, eu estou aqui de fato porque Deus mandou eu fazer esse trabalho aqui. Então, vocês podem reclamar o quanto vocês quiserem reclamar, vocês, se desejarem não me acertar como profeta, isso é um problema de vocês, mas eu estou dizendo aqui que eu estou aqui em nome de Deus. Resumidamente, ele trabalha do verso 3 ao verso 7 com todo esse recurso, com todo esse artifício de linguagem, apenas para dizer que ele era um profeta do Senhor. Algo parecido com o que o apóstolo Paulo fez na sua carta aos Coríntios. 1 aos Coríntios. Interessante. Além de Deus mandar, ele de alguma forma entendeu que ele precisava trazer sobre si a justificativa para poder ser instrumento de Deus para a nação de Israel. Agora, a partir do verso 8, a gente pode perceber que o capítulo 3 muda um pouquinho de tom. E o verso 8, o leão rugiu, quem não temerá? O Senhor soberano falou, quem não profetizará? Mais uma vez ele traz aqui a figura do campo, a figura do leão. E esse leão agora aqui, ele não ronronou apenas, ele não rosnou, ele não deu um miadinho de gato tímido. Agora o leão aqui, ele rugiu. Dá até medo de pensar nessa figura. Agora, quem não vai ter medo? O Senhor soberano falou, quem não profetizará? Na verdade, a figura agora do leão rugindo é uma figura que de fato, em determinado momento, o leão agora vai dar o bote. Primeiro, ele ruge para poder desestabilizar emocionalmente a sua presa, para que essa presa ela fique paralisada e congelada de medo, de terror diante do rugido do leão, mas certamente no tempo certo o leão ele vai acabar dando o seu bote, ele vai acabar atacando a presa. E a gente precisa lembrar que o momento do ataque do Senhor, o momento em que o leão se apropria da sua presa, é o momento em que a Assíria ela entra em Israel e em Judá e faz o povo cativeiro. Precisamos lembrar aqui que Amós está profetizando juízo contra as nações, juízo contra Israel e juízo contra Judá. E esse juízo ele vai acontecer de que forma? Com a entrada da Assíria nessas nações, subjugando todas essas nações. Amós, o primeiro momento, como é que Deus, como é que a gente pode entender essa figura do leão? Como é que o leão ruge? É a profecia de Amós. Enquanto Amós está profetizando, o leão está o quê? Rugindo. Então é hora de ter medo. E como que o leão agora ataca a sua presa e se apropria da sua presa? Com a entrada da Síria sobre a nação de Israel e sobre a nação de Judá, que aconteceria mais ou menos ali 30 anos depois da profecia de Amós. Então Amós, na verdade, está dizendo o seguinte: o leão rugiu, daqui a pouco ele vai morder. Deus avisa, Deus é longânimo, Deus ele é complacente, ele é misericordioso, ele dá tempo da gente se arrepender e ele diz o seguinte: eu vou morder. E se a gente não abrir o olho, ele morde. Por quê? Porque ele não pode falar ao contrário daquilo que ele disse. E olha que interessante. Houve aí um período de mais ou menos 30 anos para que esse leão pudesse atacar a sua presa. Primeiro Deus ruge, para depois ele atacar a sua presa.
Eu acredito que Deus está rugindo nesse momento contra a humanidade. Deus está rugindo nesse momento contra a sua igreja, seu povo, o povo da sua aliança. Esse povo que não tem cumprido o seu papel. Não me interprete como um crítico da igreja, como uma pessoa que só sabe falar mal da igreja e que só sabe bater. Eu amo a igreja de Jesus Cristo. Dependo, inclusive, da igreja de Jesus Cristo para respirar. Faz parte da minha natureza amar a igreja, até porque eu sou igreja. Mas a gente precisa concordar que a igreja de Jesus Cristo não está nos seus melhores momentos, principalmente no Brasil, onde de vez em quando a gente vê alguns charlatões aí tentando vender cura para o coronavírus. E não só esses charlatões, mas quando a gente olha a igreja histórica se envolvendo com questões que não são do seu métier, não são do seu nicho, não são do seu negócio. Pastores metidos, enfiados aí dentro de política em vez de pregar o evangelho. O camarada precisa se decidir, ou o camarada é político, ou o camarada ele é político partidário, ou ele levanta a bandeira de um partido, ou esse é o trabalho dele, ou o trabalho dele é explicar o que Amós está dizendo, explicar o que o evangelho de Jesus Cristo está dizendo. Então, é uma vergonha o que a gente vê hoje. A crentaiada só passa vergonha na internet, a crentaiada não pode ver uma vergonha que já vai lá querer passar, não sabe se paga essa vergonha em boleto, em cartão de crédito, mas a gente percebe que de fato muitos dos nossos irmãos, eles estão às vezes envolvidos em outros negócios distantes da missão que Jesus Cristo do qual chamou a eles. Então, eu percebo que nesse momento Deus está rugindo, não só contra as nações, não só contra Edom, contra Samaria, contra Damasco, contra os edomitas, contra os filisteus, contra Gaza, conforme a gente vê no capítulo 1 e no capítulo 2 aqui de Amós. Mas o leão também está rugindo contra o seu povo, contra o povo da aliança, por não cumprir o seu papel, por não orar, por não amar a palavra do Senhor, por não estudar mais a Bíblia. Tem crente que não lê mais Bíblia, só consome aquilo que o pregador está falando na internet e acha que isso é o suficiente para alimentar o seu coração. A palavra de Deus, ela está diante de nós para que a gente possa ter acesso, mas às vezes a gente não se alimenta da palavra de Deus. Não, a igreja de Jesus Cristo precisa entender que esse tempo é um tempo em que o leão está rugindo e ele vai morder, e ele vai morder. E ele vai atacar a sua presa. Precisamos entender que esse momento de pandemia, esse momento que o coronavírus está sobre nós, não é só o mundo. A gente não pode olhar só lá fora e dizer o seguinte, está vendo? Olha, o mundo não obedece ao Senhor e é por isso então que Deus está trazendo o seu juízo sobre o mundo. Deus também está rugindo sobre a sua igreja. A gente precisa ter os nossos ouvidos bem abertos sobre aquilo que Deus está falando nesse momento para nós. É mais fácil a gente olhar o pecado dos outros, mas é difícil a gente olhar para os nossos pecados para poder a gente pedir para que o Senhor corrija os nossos problemas. Assim como para ajudar, era muito fácil para ajudar olhar para fora e dizer que todas as pessoas tinham problemas, todas as nações tinham problemas, menos a nação dela. Então, quando a profecia contra sobre os outros é fácil, mas quando a profecia contra é sobre nós, é um pouco difícil para a gente poder assimilar isso. Deus não traz impune o pecado, principalmente o pecado daqueles que ama. Verso 3, quero voltar aqui no verso 2 do capítulo 3, para a gente ilustrar mais um pouquinho sobre essa fala. Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra, por isso eu os castigarei por todas as suas maldades. Deus castiga o seu povo por todas as suas maldades. A partir do verso 9, a gente vai ver aqui agora um pouco o profeta falando sobre a vergonha que recairia sobre a nação de Judá e a nação de Israel,
Vergonha porque eles não só sofreriam o castigo do Senhor, mas esse castigo ele seria público. E aí a gente vai ver também um pouquinho mais sobre a característica desse juízo. Verso 9 diz o seguinte: proclame nos palácios de Asdod, ou mesmo de Assíria, né? A palavra Asdod aqui também é a mesma palavra a Síria. Então, proclamem nos palácios de Assíria e do Egito. Reúnam-se nos montes de Samaria para verem o grande tumulto que há ali e a opressão no meio do seu povo. Olha o que o profeta Amós está dizendo. Avisa lá em Samaria, avisa lá em Egito, reúnam-se todas as nações, vão lá para Samaria. Samaria era a capital de Israel. Vão lá para Samaria e vão ver o que está acontecendo ali. Vão ver a opressão que esse reino está sofrendo. Gente, é mais ou menos o seguinte: é Deus chamando as nações para olhar para o seu povo, para que o seu povo, além de ser castigado, ele possa passar vergonha diante de todas as nações sobre o seu castigo. Que coisa terrível, né? Além de Deus trazer juízo sobre trazer castigo sobre o seu povo, além disso, Deus vai mostrar para todo mundo que está apanhando. Eu me lembro que uma vez o meu pai ele me bateu, ele me deu uma surra, né? Quando eu, na frente de alguns amigos meus, eu também não era uma criança assim que não merecesse, até mereci, e além de sofrer a dor de ter apanhado do meu pai, eu sofri a vergonha de ter apanhado perto dos meus amigos. Então, eu fico imaginando uma cena como essa na nação de Israel. Deus, além de bater, ainda vai mostrar para todo mundo que está batendo. Uma coisa é você apanhar dentro de casa e ninguém vê. Outra coisa é a vizinhança saber que você está apanhando. Então Deus, ele ia trazer não só castigo, mas vergonha também sobre Israel. Chato, né? Vergonhoso isso. Misericórdia, que Deus nos afaste, né, desse tipo de justiça de Deus. Deus realmente não passa a mão na cabeça daquelas pessoas que Ele ama. Deus, quando põe a mão, Ele põe a mão e põe a mão, e a mão do Senhor é pesada, dói e às vezes até nos envergonha. E por que motivo Deus traria não só o castigo, mas a vergonha sobre Israel? A partir do verso 10 e do verso 15, a gente encontra a resposta. Eles não sabem agir com retidão, declara o Senhor. Eles que acumulam em seus palácios o que roubam e saqueiam, né? Gente que não anda em retidão. Como é que se anda em retidão? Não é por aquilo que se acha, não é por aquilo que se pensa, mas é por aquilo que a palavra de Deus coloca sobre nós. Então, retidão não está nos livros de filosofia, retidão não está nos tratados teológicos. A retidão, ela está na palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É a palavra do Senhor que norteia o nosso caminhar. É a palavra do Senhor que vai dizer se nós estamos no caminho reto ou no caminho tortuoso. Então, a nação de Israel, a nação de Judá, era uma nação que não andava em retidão, era uma nação que não olhava para a palavra do Senhor como referência de autoridade para a sua vida. Ainda no verso 10, eles acumulavam em seus palácios o que roubavam e saqueavam. Era gente que gostava de dinheiro, e não só gostava de dinheiro, mas eles se apropriavam daquilo que não era deles, para poder viver a sua vida luxuosa. É difícil, hein? É difícil. Povo de Deus se apropriando daquilo que não é dele para viver uma vida luxuosa. É difícil, hein? É difícil. Verso 11. Portanto, assim diz o Senhor, o soberano: o inimigo cercará o país, ele derrubará as suas fortalezas e saqueará os seus palácios. Olha só a referência aqui da Assíria entrando mais ou menos 30 anos à frente, uma profecia sobre o inimigo que entraria em Jerusalém e Judá e ia saquear todas as suas riquezas. Ou seja,
vocês estão aí todos seguros da sua economia, dos seus bens financeiros, saiba que isso vai cair por terra. Isso mostra que a nossa economia, ela não é o fator de segurança para nós. O fator de segurança para nós deve estar no Senhor. Então, no verso 12, o profeta Amós está dizendo que um inimigo viria e que levaria, o verso 11, né? Que o inimigo viria e saquearia o país, levaria todas as suas riquezas, dos seus palácios para outras terras. Verso 12, assim diz o Senhor, assim como o pastor livra a ovelha, arrancando da boca do leão só 2 ossos da perna, ou um pedaço da orelha, assim serão arrancados os israelitas de Samaria, com a ponta de uma cama e um pedaço de sofá. Olha só, o profeta Amós está dizendo o seguinte, olha só a figura de um pastor. Quando um leão, ele abocanha uma ovelha, o pastor corre até esse leão e depois que o leão abocanha a sua ovelha, o que resta para o pastor? O máximo que vai restar é ele pegar ali alguns pedaços de ossos ou mesmo um pedaço de uma orelha, porque a ovelha já foi embora. Então, na verdade, a palavra livrar aqui não é livrar aquilo que restou. Livrar aquilo que restou. Restou ali apenas 2 ossinhos, um pedaço de orelha. É a figura de que fato que quando o leão chega, ele fecha a boca, pouca coisa sobra. Podemos interpretar aqui essa pouca coisa que sobrou como um remanescente de Israel. Um pedacinho de orelha, apenas 2 ossos, e mostrando que de fato alguma coisa sobraria da justiça de Deus que recairia sobre Samaria, ou sobre Judá e sobre o Reino do Norte. O Reino do Norte e o Reino do Sul, sobre Israel e sobre Judá. Mas pouca coisa de fato sobraria. E aquilo que ficasse vivo, certamente ficaria vivo com muita dor. Verso 13, ouçam isto e testemunhem contra a descendência de Jacó, declara o Senhor, o soberano, o Deus dos exércitos. No dia em que eu castigarei Israel por causa dos seus pecados, destruirei os altares de Betel, as pontas do altar serão cortadas e cairão no chão. Verso 15, para nós terminarmos. Derrubarei a casa de inverno, junto com a casa de verão, as casas enfeitadas de marfim serão destruídas e as mansões desaparecerão, declara o Senhor. Olha que coisa! A gente sabe que, principalmente o Reino do Norte, governado por Jeroboão, principalmente ali em Samaria, haviam vários altares, vários deuses eram cultuados ali na terra do Senhor, na chamada Terra Santa, e Deus, quando viesse com o seu braço poderoso, a partir da Síria, todos esses altares seriam derrubados, as casas de verão e as casas de inverno seriam destruídas. Olha só, o povo lá, a parte da elite que roubava os pobres, eram pessoas que moravam em mansões, pessoas que moravam em casas de acordo com as estações do ano. Estava frio, eles iam para a casa de inverno. Estava verão, iam para a casa de verão. E quando não, ficavam dentro das suas mansões. Eram povos que gostavam de dinheiro, eram povos que serviam a outros deuses, e Deus estava dizendo que toda essa segurança, no tempo certo, na mordida do leão, porque o leão já estava rugindo, iria recair sobre eles. O que nós podemos aqui tirar de lição prática sobre o capítulo 3, para que a gente feche aqui essa questão? Primeira coisa, o capítulo 3, ele está repetindo algo que a gente vai ver até o capítulo 9 do livro do profeta Amós. Primeira coisa, que o fato de Deus ter escolhido um povo sobre todos os outros povos da terra, isso não faz com que Deus não puna o seu povo, assim como puna o povo de fora.
Então, não podemos ter aquela sensação de que a graça de Deus que recai sobre os seus escolhidos, essa graça autoriza os seus escolhidos a pecarem e agirem da maneira com que querem agir. Não temos autorização de Deus para poder vivermos uma vida que queremos viver mediante a graça que Ele derramou sobre nós. É o que o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 6, aonde abundou a graça, superabundou o pecado, mas isso não significa que temos que viver pecando, ok? Deus, apesar de ter escolhido um povo para Ele, apesar de ter tido misericórdia para com o seu povo, esse Deus não vai fazer com que esse povo faça o que quer da vida, porque a partir do momento que esse povo se desvia do mau caminho dele, certamente Deus vai trazer castigo sobre esse povo. E a palavra aqui é castigo, não existe outra palavra. Deus vai trazer punição. E a punição que Deus traz e o castigo que Deus traz, ele na verdade ele é um instrumento de misericórdia para seu povo, para que o seu povo acorde, lembrando que a ira de Deus não recai sobre o seu povo. A ira de Deus se recai sobre todas as outras nações. Sobre o seu povo recai sim a justiça de Deus, o castigo de Deus, mas para que esse povo se converta dos seus maus caminhos. Então, na verdade, o castigo de Deus sobre Israel, o castigo de Deus sobre Judá, ele tem um aspecto amoroso para trazer essas pessoas de volta a Ele. Então, essa é uma primeira lição prática que a gente tira aqui desse capítulo 3, mas a gente vai ver essas lições permeando todo o livro de Amós, desde o capítulo 1 até o capítulo 9. Uma segunda coisa que a gente também pode aqui aprender e também trazer lições para que a gente aplique ao nosso coração. Nós precisamos, meus irmãos, reconhecer os profetas de Deus. E aqui eu tenho que falar isso com um pouco de cuidado para não trazer aqui autodefesa sobre o meu ministério pastoral. Eu não estou aqui falando de mim, mas eu estou aqui falando de todas aquelas pessoas que têm autoridade espiritual sobre igrejas, sobre grupos, sobre ministérios. Precisamos reconhecer as lideranças espirituais que Deus coloca sobre a nossa vida. A gente precisa reconhecer essas lideranças que Deus coloca sobre a nossa vida. Precisamos reconhecer os pastores, precisamos reconhecer os missionários, precisamos reconhecer as missionárias, os professores de EBD, os discipuladores, os mestres. Hoje nós estamos vivendo num momento de pós-modernidade onde tudo aquilo que se fala de uma autoridade ele é questionado. Amós, ele está dizendo o seguinte, olha, eu vou ter agora que defender o meu ministério profético porque eu estou percebendo que vocês não me reconhecem como profeta. E ele vai fazer isso do verso 3 ao verso 7. Volto a dizer, algo parecido com o que o apóstolo Paulo falou ali na sua carta aos Coríntios, principalmente na sua primeira carta. Então, a toda hora, a gente pode perceber, a toda hora, não é a melhor expressão, mas a gente vai perceber que em determinados momentos, as pessoas que são usadas por Deus precisam dizer o seguinte, olha, será que eu preciso tirar aqui a minha carteirinha de profeta para vocês verem que eu sou profeta? Será que eu preciso tirar a minha carteirinha de apóstolo para dizer que eu sou apóstolo? Será que eu preciso tirar a minha carteirinha de professor de EBD para dizer que eu sou professor de EBD? Nós, enquanto povo de Deus, nós precisamos reconhecer a autoridade espiritual que os líderes têm sobre o seu povo. E essa autoridade espiritual, perceba, essa autoridade espiritual, ela acontece a partir da palavra do Senhor e não dele si, não de si próprio. Perceba que a autoridade do profeta não estava sobre ele, estava sobre a profecia que vinha do próprio Deus. Então, como que você identifica um verdadeiro líder espiritual? Dica, ok? Dica. Como que você identifica um líder espiritual na sua vida? Como você identifica uma pessoa que de fato pode exercer autoridade espiritual sobre você? Do ponto de vista de igreja, estou pensando aqui no aspecto de igreja, né? Nós sabemos que os pais são autoridades, que os líderes governamentais são autoridades, mas eu estou trazendo um pouquinho agora para esse nosso ambiente de igreja, né? Esse nosso ambiente igrejeiro.
Quando que você identifica que uma pessoa tem ou não tem autoridade espiritual? Quando ela se apropria da palavra de Deus, quando ela usa a palavra de Deus como autoridade, não só para a sua vida, mas para a vida dela própria. Ou seja, você tem que ser que nem um crente beriano, né? Quando o apóstolo Paulo ele foi lá em Bereia falar sobre o evangelho de Jesus, como que os crentes reconheceram que o apóstolo Paulo tinha autoridade espiritual sobre eles? Quando eles olhavam as páginas do Antigo Testamento e eles disseram o seguinte: de fato, o que o apóstolo Paulo está dizendo está nas Escrituras. Então, a gente pode reconhecer ele como autoridade espiritual na nossa vida. Então, a autoridade espiritual na nossa vida, ela é reconhecida a partir do momento em que essa pessoa, ela de forma legítima, de forma honesta, ela se apropria da palavra de Deus para poder orientar a sua vida. E não pega a palavra de Deus para distorcer e tentar tirar uma oferta de ouro, de prata ou de bronze na sua vida. Porque a gente percebe que tem muita gente aí dizendo o seguinte: ó, você tem que semear no ministério. Então você pode ter uma semente de bronze, sei lá, eu acho que é mais ou menos isso. Você tem uma semente de bronze, semente de prata, semente de ouro. E também tem uma semente, sei lá, de platina, que cura até coronavírus. Pega textos isolados da Bíblia, sem ver o contexto, essa pessoa não tem autoridade nenhuma sobre a sua vida. A verdadeira pessoa que tem autoridade sobre a sua vida é aquela pessoa que de forma legítima estuda a palavra de Deus para poder compartilhar consigo. Ok? Então, o que nós podemos aprender aqui? Nós podemos aprender que os profetas de Deus, eles têm autoridade sobre a vida do seu povo. E nós, enquanto povo de Deus, precisamos reconhecer quem são as pessoas que têm autoridade espiritual sobre as nossas vidas. Eu tenho pessoas na minha vida que são autoridades sobre mim, e eu as reconheço. E quem são essas pessoas? Aquelas pessoas que me ensinam a Bíblia até hoje. Aquelas pessoas que fazem com que eu olhe para a Bíblia e caminhe dentro da Bíblia, dentro de uma linha ortodoxa, de uma linha verdadeira. Ainda tenho pessoas que têm autoridade sobre a minha vida. E são essas pessoas que ensinam a Bíblia para mim. E você também precisa ter autoridades aí na sua vida. E questionar a pessoa não por o que ela questionar a pessoa a partir de quem ela é e do que ela ensina para você. Saiba reconhecer os seus líderes, saiba reconhecer os seus profetas. Porque quem não reconhece sua liderança espiritual, quem não reconhece os seus profetas, os seus ensinadores, certamente podem cair sobre o juízo de Deus. É o que aconteceu aqui com o povo de Israel. Perceba quem são as autoridades espirituais na sua vida. Uma terceira e última lição que a gente traz aqui para a nossa vida, a partir do capítulo 3, é que Deus, além de castigar o povo que é seu, o povo que Ele ama, que derrama a sua aliança sobre esse povo, que derrama a sua graça, Deus, além de castigar esse povo, perceba, Ele faz com que esse povo passe vergonha diante das outras nações. É difícil isso, né? É difícil a gente pensar isso. Gente, Deus, além de trazer juízo e castigo sobre os seus, Ele também pode, de acordo com a sua justiça, fazer com que esse povo se envergonhe diante das nações. E eu vou falar uma coisa para você, e que vergonha, hein, que nós estamos passando, hein, aqui no Brasil, hein? Que vergonha que a igreja está passando. Graças a Deus, é uma pequena parte, mas essa pequena parte tem trazido vergonha para a igreja brasileira. É uma vergonha que a gente tem visto. É uma vergonha. Tem crente, eu vou dizer de novo aqui, tem crente que devia ser proibido ter Facebook, WhatsApp, Telegram, o e-mail. Tem crente que não podia nem sair de casa, nem abrir a boca, porque só faz a igreja de Jesus Cristo passar vergonha. Né? Crente que fica se associando com um monte de coisa, a não ser com a palavra de Deus. Fique à vontade de você postar o que você quer, você tem que ter opinião política, eu também tenho a minha, mas preste atenção no que você está escrevendo. Tem crente aí escrevendo palavrão, tem crente aí fazendo biquinho, colocando roupa sensual e faz biquinho, aí embaixo na legenda coloca assim, né?
o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e tira uma selfie e põe para todo mundo ver. O que menos aparece é a legenda, o que mais aparece é a sensualidade da pessoa. Então não dá para que a gente diga que isso não é vergonha. De alguma forma, a vergonha ela tem chegado ao rosto da igreja de Jesus Cristo, principalmente a igreja brasileira. Nós estamos sendo envergonhados, não é verdade? Nós estamos sendo associados, as igrejas sérias, as igrejas históricas, elas estão sendo associados com o partidarismo político hoje no Brasil. Né? Muita gente aí levantando bandeira, eu sou do partido A, eu sou do partido B, e muita gente passando vergonha por conta disso aí. Então, de fato, a igreja tem sofrido alguma vergonha nesse atual cenário político e econômico que a igreja tem passado. Mas de um outro lado também a gente vê pessoa crente produzindo conteúdo sério, pessoas orando, né? Quantas vezes a gente vê aí as pessoas orando na frente das lojas, para que as lojas possam ser reabertas, igrejas distribuindo cesta básica, ajudando pessoas durante esse momento de pandemia, pastores aí de fato pregando o evangelho sério e genuíno nas redes sociais. Isso também nos alegra o coração, e que é a grande maioria, mas de alguma forma nós temos passado alguma vergonha. Mas eu creio que Deus, nesse momento, Ele tem muito a nos ensinar. Ele tem muito a nos ensinar. Que Deus abençoe a sua vida. Concluindo, Deus não passa impune o pecado, mesmo o pecado do seu povo. Reconheça as autoridades espirituais que Deus coloca na sua vida. E saiba que, além de Deus não deixar passar impune o pecado do seu povo, Ele também pode trazer vergonha pública para os pecados que o seu próprio povo comete. Não podemos brincar com Deus, não podemos brincar com o pecado, porque o leão está rugindo e cedo ou tarde ele vai morder. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Às 18 horas a gente volta com o nosso culto. Queria aqui já deixar um abraço para as mamães, que Deus abençoe você que é mamãe, feliz Dia das Mães, que você possa ter um dia abençoado aí com a sua família, amém? Que Deus nos abençoe, vamos orar nesse instante. Obrigado, Pai, por esse momento que o Senhor nos dá, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela profecia de Amós, que tem muito a ensinar ao nosso coração. Obrigado pela minha vida, Senhor, pelo aquilo que o Senhor tem produzido na minha vida durante esse momento de enclausuramento. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem revivado o meu coração com relação às questões da verdade da Tua palavra. Abençoe a Igreja Batista Central Itaquera. Abençoe Teu povo, Pai, que tem se esforçado, Pai Santo, em se mobilizar, mesmo que de forma distante. Abençoe, ó Pai Santo, cada homem, cada mulher que tem, ó Pai, participado dos encontros virtuais, que o Senhor abençoe a cada um. Que eles possam se sentir pastoreados também a partir dessa ação. Obrigado, ó Pai Santo, pelas mamães. Obrigado porque o Senhor nos presenteou, ó Pai Santo, com as nossas mães. Que o Senhor continue abençoando ricamente a vida delas. Em nome de Cristo nós oramos. Amém, Jesus. Que Deus nos abençoe. 18 horas a gente está de volta com o nosso culto.